O programa Visão Geral do canal 14 da NET tem sempre, semanalmente, o objetivo de levar até o nosso telespectador pessoas que militam em determinadas áreas e que prestam serviços à nossa comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui, muita honra para nós, Everton Carlos, ele que é fisioterapeuta da clínica Fisioesporte. É um prazer tê-lo conosco aqui, o Everton. E nós perguntaríamos o seguinte, o nosso telespectador quer saber qual que é a função do fisioterapeuta? Olá, tudo bem? Então, a função do fisioterapeuta é reabilitar, né? Principalmente essa parte. Restaurar a função do corpo humano. Quer dizer que eu posso concluir o seguinte: acidentes de motos levam o cidadão a procurar um fisioterapeuta? Sim. Assim, uma causa muito comum hoje em dia são as fraturas, né? Geralmente a pessoa que se acidenta, ela tem um trauma, né? Pode ocorrer uma fratura ali e com isso a pessoa vai necessitar de uma reabilitação, né? Para devolver aquela função que ela perdeu, né? Depois do acidente. Quando você fala de fratura, você falou de fratura, não foi? Sim. Qual que é mais difícil, aquela fratura exposta ou aquela que não é exposta? A fratura mais difícil de se tratar é aquela perto de articulação. Por exemplo, joelho, tornozelo. Tornozelo é esporte final de semana, seria isso? Isso também. Agora, aquela fratura mais fácil de tratar é aquela que geralmente é na parte medial, na parte do meio, né? Por exemplo, no meio do fêmur ou no meio da canela. Lá na canela mesmo, né? Porque não limita o movimento da articulação, né? E a gente consegue trabalhar melhor todos os movimentos sem perder a articulação. Fisioterapeuta Everton, como é que faz aquele atleta de final de semana que não se prepara dioturnamente como um outro atleta? Porque você nem poderia chamá-lo de atleta, seria de um frequentador de um esporte final de semana. Que não se prepara fisicamente, ele está mais propenso a sofrer uma lesão. E essas lesões são mais graves do que aqueles atletas que se dedicam? Com certeza. Como a musculatura do atleta está melhor, bem mais preparada do que um indivíduo que não é atleta, né, que só pratica ali no final de semana, com certeza a chance dele ter lesão é bem maior, né, porque de repente ele quer exigir um pouco mais da musculatura e isso vai gerar uma lesão bem mais grave do que um atleta que já está preparado para aquilo. A gente vê, por exemplo, um certo modismo de um crescimento de quadras de areia. Sim. E eu imagino que a quadra de areia ela exige um maior esforço de quem pratica. Esse cidadão do final de semana complica para ele? Sim, no caso da areia, exige um esforço maior. Só que tem assim, uma certa vantagem em relação a quadras esportivas, porque a areia ela gera uma diminuição do impacto, né? A quadra é dura, então a resposta é maior, né? Exige um pouco mais, né, de tendões, de ligamentos. Então, assim, a chance de lesão é maior na quadra do que na quadra como que se diz? De areia mesmo. De areia é menor. Menor do que na quadra. Cimento. Isso. E por aí afora, né? Isso. Qual que é o tipo de lesão mais frequente que você, lá na Fisioesporte, ali no Jundiaí, Isso. A Fisioesporte que você recebe, por exemplo, nas segundas-feiras, que é final de semana foi a prática esportiva. Então você acaba recebendo na segunda-feira aquele atleta de final de semana. Quais são as lesões mais frequentes? As principais, principalmente daqueles atletas, são entorses, né, de tornozelo, de joelho e rupturas de
de ligamentos, né? Ruptura de músculo também, principalmente posterior da coxa. O posterior é mais frequente do que o anterior, né? Sim. Sim, porque por conta o esforço do físico. esforço, né? A gente vê, por exemplo, os finais de semana, futebol profissional, né? O jogador profissional, normalmente ele tem um estiramento muscular, né? Isso. E com toda a preparação que lhe é dada durante a semana, às vezes demora dias para recuperar. Depende do grau de lesão, é isso, Everton? Sim, o estiramento, ele, sim, tem vários graus, né? Tem do grau 1 ao grau 3. Quanto maior o grau, mais demorado vai ser a recuperação do paciente. Uma pergunta que não quer calar, meu caro Everton. Aquele cidadão que faz uso de bebida alcoólica, não exagerado, digamos, socialmente, e tem uma lesão, é mais difícil a sua recuperação, isso? Com certeza. Diferente de uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, tudo corretinho, com certeza a chance dessa pessoa é melhor, né, de recuperação do que de uma pessoa que não se alimenta bem. Quer dizer, aquele desportista no final de semana que costuma bebericar umas e outras, e aí no final de semana fala, eu vou suar aqui para tirar a bebida que eu ingeri durante a semana. Ele está mais propenso a sofrer uma lesão do que aquele que não faz uso de bebida alcoólica. Com certeza. E, consequentemente, a recuperação também é mais demorada. Consequentemente, ele vai ter uma recuperação mais demorada. Quer dizer que então a gente podia trabalhar com um binômio aqui, bebida e alimentação. Cidadão que faz uso de bebida excessivamente e uma alimentação inadequada, a recuperação dele é mais difícil. Com certeza. A recuperação ela é bem mais difícil. A gente conversava aqui em off, Everton Carlos, fisioterapeuta da Fisiosport. Você falava que o problema de coluna também é enorme, a incidência da coluna. Como é que é isso? É quem trabalha, quem joga bola, postura na sala de aula, no escritório, motorista de caminhão, de ônibus, motorista de carros, tudo isso. Assim, todos nós estamos propensos a ter problemas de coluna, né? Hoje em dia, uma causa muito comum de problema na coluna é o uso do celular, né? Muitas das vezes a pessoa usa o celular olhando para baixo. Aí o que acontece? Gera algumas alterações posturais. Essas alterações vão gerando problemas degenerativos na coluna, que por sua vez pode gerar até mesmo uma hérnia de disco, né? Cervicalgias, cervicobraquialgias, que é aquela dor que irradia para o braço. Então, assim, principalmente por conta da postura, as pessoas vêm tendo mais problemas de coluna. Quer dizer que o celular é o grande vilão do século, é isso? Com certeza. Hoje em dia, assim, existe até uma nova, diria assim, uma nova doença, né? Que é a doença do pescoço de texto. Como é que chama? Falar? Pescoço de texto. De texto? Isso. Porque tá lendo o texto. Não, porque a pessoa ela fica com o celular, olhando para o celular, muito tempo, por várias horas, né? Aí gera uma carga do pescoço sobre a coluna. Aí ela fica nessa posição, gerando dor, né? E limitação nos movimentos. O interessante, Everton, que eu vejo também é a criançada. Hoje, o menino de 3, 4, 5 anos já tem um smartphone, tem um celular, tem um outro aparelho qualquer. E eles ficam, como eles não tem o que fazer na maioria, né? Ainda mais nessa época de pandemia, que ficamos todos reclusos, também acontece com a criança com frequência isso? Uma dor na coluna, seria isso? Sim, atualmente eu peguei um paciente lá, que é uma criança, né? Que ela estava com sérios problemas posturais devido ao uso excessivo de computador, celular, tablets. Quer dizer, até para isso, até para o uso do celular, como é que seria o uso correto do celular, Everton?
Então, o ideal é que a gente posicione o celular, né, de forma que ele fique elevado, né, para o nosso pescoço não gerar uma flexão, né, de forma que a gente preserve a curvatura da coluna. Essa flexão a qual você se refere é devido à preguiça do cidadão ou uma má educação, a má postura que não lhe é fornecida? Isso geralmente é uma má postura, né? Aí tem que ser trabalhado essa questão para que a pessoa possa ali começar a ter uma consciência corporal para melhorar, né, essa questão da postura. Quer dizer que nós poderíamos dizer o seguinte: a coluna também é a grande vilã, quer do trabalhador, do desportista, da criança, do adulto, do jovem, do idoso. De forma geral, se não cuidar da coluna, o cidadão vai ter problema, e alguns até sérios. Com certeza. O grande vilão dos problemas de coluna, né, é a questão da postura, né? Se a gente não cuidar desde pequeno, futuramente ela vai ter um problema aí sério, que vai ter que ser tratado. Pensando em coluna, eu vou transportar para os colchões. Os travesseiros influenciam também? Com certeza. Assim, muitas pessoas acham que o melhor colchão é aquele que é mais caro, né? Aquele que faz massagem, aquele que vibra, mas não é verdade. Na verdade, assim, o colchão correto tem que ser aquele firme, né? Que não deixa a sua coluna afundar, digamos assim, né? Porque quando ele afunda, ele acaba gerando alterações biomecânicas ali que podem gerar dor. Quando você fala de um colchão firme, eu posso dizer um colchão duro? Com certeza. Isso. E a obesidade, assim, por exemplo, barriguinha, tanquinha, assim, também prejudica a coluna? Prejudica um pouco. Assim, prejudica porque o que acontece? Quando a gente tem uma saliência, a gente tem a alteração na lordose lombar, certo? A gente acaba projetando a nossa lordose para frente, aí para compensar os ombros vão para trás, né? Gerando várias outras alterações. O senhor como fisioterapeuta, como é que é esse negócio da hernia de disco? Alguns são favoráveis à cirurgia, outros não recomendam a cirurgia. Cada caso é um caso ou pode generalizar? Então, eu não sou muito adepto à cirurgia de coluna quando se trata de colocar parafuso, né? Por conta de que a hérnia de disco, assim, ela é uma alteração onde há rompimento de fibras ali do disco e o líquido ele extravasa, acaba tocando o nervo e irradia para a perna. É isso que é a hérnia de disco. Aí com essa irradiação, o que acontece? Há uma compressão do nervo, né? E um aumento muito grande da dor. Aí muitas das vezes, com a cirurgia, o médico ele afasta a vértebra e parafusa. Aí acaba tirando ali a mobilidade da coluna, né? Isso é ruim porque pode gerar outros problemas acima ou abaixo da onde foi feita a cirurgia. Traduzindo, você conserta alguma coisa e estraga outra, é isso? Isso. Por isso, assim, em certos casos eu prefiro que seja tratado, né, de forma conservadora, com a fisioterapia, com outras técnicas que talvez não agridam muito a coluna. Pois é, por falar em coluna, por falar dessa bendita coluna, ela que sustenta tudo, né? Com certeza. Ela é o pilar de sustentação, né? Quando pensando aqui agora que a gente está vendo o número de acidentes e mortes do trânsito de Anápolis, é assustador. Se eu não estiver enganado, são 102 pessoas esse ano já perderam a vida no acidente de trânsito. E olha que tem sinalização, tem educação, mas aí a gente está vendo aí, nos finais de semana, 80, 100 pessoas são flagradas com excesso de Danone vencido, produção.
Danone vencido. Né? Sabe o que é, né? Aí faz lá vamos lá, o cara dispara lá, né? É brincadeira. O motociclista, a sua coluna, é lógico, ela está mais exposta num acidente. Como é que se protege dessa... Digamos, o cara cai de moto, bate num meio físico lá, não tem proteção, está exposto decididamente, é? Ah, com certeza. Assim, é muito difícil você, na hora de um acidente, né, você tomar alguma atitude, assim, né? Por conta da velocidade que é o ocorrido ali. Então, assim, infelizmente, assim, não é possível a gente prever o que fazer naquele momento, né? Mas o ideal seria proteger sua coluna, né? Tentando rolar, né? Num acidente, para evitar que haja um impacto maior nas vértebras. A fratura de coluna é comum, Everton? Com certeza. É muito comum. E assim, dependendo do nível, corre o risco até de ficar tetraplégico ou paraplégico. Que isso, hein, rapaz? E quando você tem uma fratura de coluna, aí é parafuso. Aí sim é recomendado. Não tem pra onde correr, não né? tem como, tem que ter a cirurgia de coluna. Parafuso, placas e companhia limitada. Placas. Rapaz, o cidadão deve passar cada maus bocados, né? Com certeza. Medicação para caso de uma hérnia de disco tem que ser uma medicação pesada, porque a dor é violenta, não é? Tem que ser. Muitos pacientes chegam lá à base de morfina, né? Alguns chegam travados, arrastando a perna, aí não tem outra opção. Aí o médico passa a morfina e o paciente vai fazendo uso para dar uma aliviada ali naquele momento. E como é que o fisioterapeuta, ao pegar um quadro, esse cidadão chega lá arrastado, carregado, como é que o fisioterapeuta estica esse cidadão? Fala o estica entre aspas aqui. Então, se o paciente chegar muito travado, com uma dor muito intensa, nesse momento a gente prefere não mexer, né? A gente trabalha um que a gente chama de analgesia, através de alguns aparelhos, né? Para ir aliviando a dor ali. Aí, talvez na terceira sessão, a gente já comece a fazer alguns trabalhos de mobilidade, de alongamento, né? Algumas pompagens que a gente utiliza ali na fisioterapia, que ajuda a ir aliviando, né? Eu trabalho também com a parte de quiropraxia, né? Que é o ajuste da coluna, que é aqueles estralos que a gente faz para poder corrigir. Tem um tratamento que o cidadão sobe literalmente em cima do outro, é isso? Com os pés? Então eu já vi isso. Ou isso é mito? Então, tem algumas terapias lá da China, da Índia, que tem isso, mas eu não sou muito adepto a esse tipo de tratamento, não. O cidadão pisa literalmente com os pés na coluna do outro. Tem uns que usa marreta. Que isso? Coloca um negócio assim e vai... Verdade, marreta, é? Marreta. Mas... Não sei se funciona, né? Mas... O cidadão já tá baleado e chega lá... Já tá baleado e o cara vai lá e usa marreta com... Meu Deus do céu. Uma taiadeira lá. Vou te falar, é complicado. Nós estamos batendo um papo aqui com Everton Carlos, fisioterapeuta. Olha, você preste bem atenção nas respostas dele, nas recomendações, porque o cuidado com a nossa coluna tem que ser... Seria quase que, em primeiro lugar, dos 100%? Com certeza. A coluna é a nossa estrutura, né? Se a gente cuidar bem dela, é uma chance, assim, da gente não ter problemas futuros. Pois eu falei aqui ali atrás agora mesmo com o problema do tanquinho, o cidadão que tem uma obesidade, né? O cidadão, eu falei tanquinho, ele olhou para mim, viu, produção? Ele olhou para meu tanquinho, sabe? Gozado, né? O que o cidadão tem que fazer, principalmente, vou voltar lá naquele atleta do fim de semana, que ele tem um tanquinho até exagerado. Esse tanquinho lhe proporciona mais risco? Sim, porque
gera ali um aumento de carga, né, sobre o corpo, sobre as articulações, sobre os tendões, sobre os meniscos do joelho. Então, assim, com certeza, a chance dele se lesionar é muito alta, né? Ele não vai conseguir gerar um mesmo esforço que um atleta. E às vezes ele pode tentar fazer isso e acabar se machucando. A gente vê com frequência, às vezes, alguns acidentes em que, antes de chegar o socorro, alguém mais entendido fala: não mexa na vítima, porque senão pode causar uma lesão maior do que a que já tem. É por aí mesmo, Everton? É por aí, porque se de repente o acidentado ali ele tem uma lesão na coluna, se você movimenta ele, levanta ele pode ter uma lesão completa e ficar tetraplégico. É um movimento sem técnica, tem que ter uma técnica adequada. Técnica. Sim. Aí coloca aquele cervical, não é isso? Por isso que eles colocam o colar cervical, né? Estabiliza ali a vítima, até levar ela para tirar os exames, para ter certeza que não houve nada. O interessante também, estamos passando pela cabeça aqui, a gente quando jogava bola, a gente tinha uma dividida mais forte, a gente ia e batia a perna, o pé. Quer dizer, isso também hoje não é recomendado, porque se não estava estragado, vai acabar estragando. Ah, com certeza. Né? A chance ali de ter uma entorse ou uma fratura ali é grande. Se começou e bater no pé, fica pior, né? Quer dizer, não existe essa recomendação mais hoje de fazer isso. Não. Fica quieto, melhor do que... Repouso, com certeza. Everton Carlos, fisioterapeuta da Fisioesporte, falando para nós aqui alguma coisa que a gente tem que se preocupar com algumas lesões. A nossa produção já deu o sinal ali, voou o tempo, e nós agora deixamos o microfone à sua disposição, principalmente para você fazer uma recomendação ao cidadão para que ele cuide melhor do seu físico, cuide melhor da sua coluna, porque a coluna como é que eu diria, a viga mestra, né? Então eu queria que você deixasse, você tinha uma mensagem para esse cidadão. Então, primeiro eu já queria agradecer a oportunidade, né, de ter estado aqui e pedir para vocês que cuidem bem da sua saúde, principalmente da sua coluna, né? Porque a coluna, ela é a estrutura do nosso corpo. Se a gente tem uma coluna ruim, mal cuidada, com certeza você vai ter problemas lá no futuro. E uma dica aí para aqueles atletas que voltam, ficou parado aí da pandemia por conta do coronavírus. Bem lembrado. Há um risco maior de lesão para esses atletas, porque geralmente eles são acostumados a praticar em alto nível de rendimento, né, uma atividade. Aí, de repente, eles param durante 5 meses, 6 meses e tentam retornar a essas atividades com a mesma intensidade. Isso é um fator de risco para lesões também. Teria que começar mais devagar. Com certeza, tem que voltar, esperar o corpo se adaptar de novo à atividade para que ele não tenha lesões. Everton Carlos, qual é o endereço da Fisioesporte? Na Avenida Pinheiro Chagas, número 262, no bairro Jundiaí. Pronto, você que quer cuidar do seu corpo, né, esportivamente falando, a Fisioesporte fica na Engenheiro Pinheiro Chagas. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no estúdio do Canal 14, no programa Visão Geral. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Ao nosso telespectador, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.
Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.